Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Antes da pandemia era melhor que tudo sentado num lado só, né? Aí ficava mais melhor pra falar, né? Verdade? Tem que. Todos estão com a lição aí? O pastor imprimiu lição hoje? Tem aí, né? Imprimida, né? Maria não tá sem? Quem tem caneta aí? Tem alguém que tá sem caneta, sem lápis? Né? O pessoal tá trazendo agora as canetinhas, os lápis, olha que benção, né? Lição 7. Lição 7, vamos estarmos estudando nesta manhã o livro de Atos, né? Conhecendo um pouco sobre o livro de Atos. Semana passada nós conhecemos os evangelhos. Nesta manhã vamos conhecer um pouco sobre Atos. Primeira pergunta que eu quero fazer é: quem fez a tarefinha de semana passada? Alguém fez? A irmã Beth fez. Quem mais fez? Alguém mais fez? A Débora fez, Débora? Você fez, Maria? A Fernanda? Eliezer? Vixe. Ô, Vande, você fez a tarefinha de semana passada? Fez? De novo? Ixi, tem que pôr esse aluno de castigo, hein? Tem que, ó, pegar ó, de castigo, ó, dar cor, porque toda semana eu tô cobrando esse homem nada de fazer a tarefinha de casa. É brincadeira, né? Irmã Beth, a Beth fez, ó. Graças a Deus uma irmã fez, ó, tá vendo? Pelo menos uma fez, né? Mas semana passada, irmã Beth, o que você respondeu aí? Como explicar algumas das aparentes contradições entre os evangelhos? Uhum. Uhum. Mas. Uhum. Uhum. Já começou aí? Começou ainda não, né? Já começou?
Verdade. Não é, né? É verdade. Então, parabéns, irmã Beth, aí, que fez a lição de casa, né? Tem mais, né? Não, ficou bem, ficou muito bom, ficou bem detalhado. Continuando nossa lição, então, de hoje, lição 7, Atos dos Espírito Santo, Atos do Espírito Santo dos Apóstolos, né? Aqui, né, nós conhecemos Atos dos Apóstolos, né? Nós conhecemos mais por este nome, né? Mas a verdade, né, que quando nós lemos Atos, nós vemos que os Atos ali eram realmente inspirados através do Espírito Santo, né? Que aqueles apóstolos, né, os discípulos de Deus, aqueles que estavam seguindo ali a Cristo, levando a mensagem, eram atos deles, mas inspirados através do Espírito Santo, né? E por que atos do Espírito Santo através dos apóstolos? E o título deste livro, que se encontra nas Bíblias, apenas menciona Atos dos Apóstolos, né, como eu falei. E isso é fato. Contudo, ao ler as narrativas de Lucas, fica evidente o quanto a ação do Espírito Santo é mencionada, por exemplo, apenas no primeiro capítulo. Apenas no primeiro capítulo consta, né, que aqui nós vamos ver que muito a palavra Espírito Santo, né, agindo através desses apóstolos. Em Atos 1:2 nós vemos que diz assim, ó, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1:5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:16 diz, irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Atos dos Apóstolos, né, eu creio que é um dos livros onde nós vemos, né, e muitos cristãos gostam de usar para muito avivamento, né, quando nós vemos avivamento, quando nós vemos, né, questão de como deve ser a igreja. E realmente Atos ele vai tratar justamente sobre isso, né, do começo da igreja primitiva, né. É muito interessante a gente estudar isso. Então nós vamos ver o começo ali da igreja, através do poder do Espírito Santo. Depois nós vamos ver também o início do ministério, né? Eu creio que um dos maiores apóstolos foi Paulo, né? Como foi sua conversão, como é uma conversão genuína. Então, Atos trata muito disso. Como a igreja deve ser também. Né? Eu creio que Atos ela vai tratar muito sobre isso, como nós devemos ser. E hoje nós vamos estudar sobre isso. O que realmente uma igreja viva e eficaz precisa ter. O pastor, né, teve uma época que ele fez bastante exposição sobre Atos, né, que é justamente sobre o que a igreja precisa ser e o que a igreja precisa aprender com Atos. Né, tem uma frase que eu gosto que diz assim, para nós vivermos Atos, só nos faltam atos. Né? Para nós vivermos Atos, só nos faltam os atos. Que às vezes a gente olha ali para os Atos, né, para o livro de Atos, e fala, meu Pai do céu, olha só quantos atos lindos, né? Quantos atos bonitos, quantos atos poderosos. Né? E a gente queria viver, muitas vezes, aqui realmente, né, todo mundo fala que ali parece uma simbologia de uma igreja perfeita. Né? Quando você olha para Atos, você fala, meu Pai, ali parece que aquela igreja era perfeita. Né? Diz que ela caía na graça dos outros, né, na simpatia do povo. Aí a gente se pergunta, meu Pai, como que a gente pode viver nessa igreja nos dias de hoje? E a grande pergunta é, será que nós estamos tendo os atos que eles tinham? Né? Muitas vezes a gente quer viver atos, mas e os nossos atos? Estão realmente vivenciando isso? Porque quando a gente vai ler, a gente vai ver que eles viviam em oração, comunhão, jejum, ajudando uns aos outros, tendo compaixão dos mais necessitados. Então a gente tem que olhar para a nossa igreja, né, nos dias de hoje, uma igreja como um todo, não só a placa de igreja, não só a igreja batista, né, mas para toda a igreja, e ver, será que a gente realmente está fazendo esses atos poderosos? Será que nós estamos nos compadecendo do mais pobre, do mais necessitado, ao ponto deles venderem o que tinham para ajudar os mais necessitados, para que todos pudessem comer? Olha essa coisa mais linda. Se um tivesse com fome, o outro ia vender o que tinha para o outro ser alimentado. Olha que poderoso isso.
E hoje, muitas vezes, né, ao contrário, né, nossas igrejas estão cheias de pessoas, né, com dinheiro, pessoas bem vestidas, bem trajadas, assim como eu, como você, né, como nós que estamos aqui. E muitas vezes ali na esquina tem gente passando fome, gente sem ter o que vestir. Isso aqui eu estou falando de mim. E muitas vezes nós somos assim, eu sou assim. Aqui não, aqui nós vemos que eles se preocupavam com a comunidade, ou seja, com as pessoas que estavam ao seu redor. E principalmente com os irmãos, né, aqueles que vinham, né, que estavam na igreja, que estavam ali já participando e que estavam em necessidade. Muitas vezes a gente está na igreja, tem um irmão na igreja passando necessidade e a gente nem sabe, ou a gente nem se preocupa, a gente não ajuda. E muitas vezes a gente quer ver o poder de Deus, né, em nossas vidas, assim como veio em Atos, né, ali no Pentecostes, né, que é uma das passagens mais conhecidas, eu acho que todos conhecem, né, a passagem do Pentecostes, quando sobrevém o Espírito. E nós queremos viver no poder de Atos, mas só que nós não queremos fazer esses atos, né? E outra, ali nós vemos grandes comissões saindo dali, né, as pessoas saindo, indo pregar, nós vemos Paulo, né, Paulo, Barnabé, Paulo, Silas, indo pregar, ou seja, indo fazer o ide, que Jesus ordenou. Ide e pregai. E nós, será que nós só, ou eu mesmo, será que eu só não prego aqui, dia de domingo? Será que nós só não vem aqui dia de domingo, na semana, nós não falamos de Deus para ninguém? Então, é justamente que esse texto vai trazer, no ponto 3 nós vamos ver muito sobre isso. O que uma igreja realmente precisa ter, né? Quais são as marcas de uma igreja viva e eficaz? E como nós vimos, né, esses atos eles eram regidos, né, pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja ela precisa do Espírito Santo de Deus agindo. Só isso. Não precisa a gente ser bom em locução, em falar. Não precisa a gente, às vezes, querer ter a igreja mais bonita, o templo mais bonito, não. O que nós realmente precisamos é do Espírito Santo. O que mais tem são igrejas lindas, né, templos lindos, mas que nós não vemos o Espírito Santo agir. E o que mais nós necessitamos é de ver o Espírito Santo agir. E provavelmente essa igreja aqui que nós vemos, né, alinhados, talvez elas não era uma igreja que tinha um templo igual ao de Salomão, né, um templo lindo, como, né? Provavelmente eles se reuniam em casas, né? A história vai falar que eles iam de casa em casa pregando o evangelho, ou seja, era uma coisa simples. Mas havia o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está nas coisas simples. Às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que tem que fazer muitas coisas para o Espírito Santo agir, mas não. Ele está também nas coisas simples. E esse agir do Espírito Santo, né, nós vemos então nos atos ali que ele se repete. Sempre é o Espírito Santo que está agindo. Isso se repete inúmeras vezes no livro, de modo que fica adequado acrescentar essa expressão a fim de reforçar a importância da igreja ser dirigida sob o fluir do Espírito. Sobre o fluir. Quem estiver anotando aí. Como um relato histórico das origens no cristianismo, Atos registra as relações entre a igreja e o Império Romano. Descreve a implantação da igreja e a divulgação do evangelho por todo mundo conhecido. O relato de Lucas cobre um período de cerca de 30 anos e um trajeto de Jerusalém a Roma. Aqui nós vemos alguns pontos aqui, né, que eu acho bem interessantes, né, como eu sempre falo. Destaco coisas que talvez nós não sabemos, né, como o ano que foi escrito, qual que era o propósito do autor. Então aqui nós vemos que o autor deste livro, né, maravilhoso, é Lucas, né? Nós já vem estudando os evangelhos, nós vemos que tem Mateus, Marcos, Lucas, né? Então Lucas escreve, Lucas e Atos, né? Nós estávamos assistindo agora, né, o filme de Paulo, não sei quem assistiu, né? A gente vai ver que Lucas, né, ele andou ali, né, com Paulo, ele buscou bastante informações, e provavelmente essas informações que nós temos foi justamente através de discípulos, através de Paulo, através de outras pessoas que ele foi escrevendo este livro. E é por isso que nós temos detalhes tão marcantes na história da igreja. E o autor, então, é Lucas, e a data, como nós podemos ver aí, foi nos anos 60 e 62 depois de Cristo. O grande propósito era conectar o evangelho de Jesus e o trabalho dos 12 apóstolos ao trabalho missionário do apóstolo Paulo.
E o ponto 2 a gente vai ver qual é o conteúdo. Os 12 primeiros capítulos trazem destaques ao início da igreja, como eu disse, né? Ali a gente vai ver o início da igreja primitiva, o Pentecostes, o primeiro Marte e principalmente o apóstolo Pedro. Contudo, ao ler a narrativa toda, a impressão mais destacada recai sobre a figura do apóstolo Paulo. E a estrutura do livro de Atos pode ser classificada da seguinte forma. Primeiro ponto, os primórdios da igreja. Então a gente vai ver ali a igreja primitiva, quando ela começa, né, do capítulo 1 ao 12. Nós vamos ver a igreja em Jerusalém, capítulo 1, versículo 7. A igreja, quando é dispersada, capítulo 8. A igreja disseminada entre os gentios, capítulo 9 e 12. A partir do capítulo 13, a gente já vai ver que começa as viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária dele, mencionada no capítulo 13, o Concílio de Jerusalém, capítulo 15, e a segunda viagem missionária de Paulo, capítulo 15, verso 36 também, e capítulo 18, 22, e a terceira viagem missionária de Paulo. E no terceiro ponto a gente vê a captura e prisão de Paulo a partir do capítulo 21. Então, basicamente, o grande conteúdo que Lucas vai abordar aqui no livro de Atos, então é isso. Primeiro, os primórdios da igreja, né, a igreja primitiva, quando ela está começando, né, como que é. A gente vê ali, né, os cristãos esperando a vinda do Espírito Santo para eles serem revestidos com poder, para aí sim eles começarem esse grande trabalho. E depois que o Espírito Santo sobrecai sobre esses irmãos, sobre essas pessoas, aí o trabalho flui. Aí o trabalho vai para frente. Aí eles são empoderados pelo poder de Deus. E é como nós vemos aqui, nós precisamos viver, e a igreja precisa ser dirigida sobre o fluir do Espírito Santo. Nós precisamos ver o Espírito Santo fluir na nossa igreja, meus irmãos. Nós precisamos disso. Quem aqui queria ver, né, a igreja fluir no Espírito Santo? Eu creio que todos nós queremos isso. Todos nós almejamos, né, todos nós anseiamos por isso, né? Ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Ver pessoas realmente sendo convertidas, pessoas realmente quebrantadas pelo poder de Deus. Nós vemos a nossa igreja em ação, né? Indo buscar pessoas, indo levar o Evangelho. E a única coisa que nós precisamos é o fluir do Espírito Santo em nossa igreja, em nossas vidas. A começar em nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Não só aqui no domingo, como nós vem estudando, né, nas nossas reuniões, que nós precisamos ter uma vida, né, uma vida diária com Deus. Uma vida diária regida pelo Espírito Santo. Não só uma vez na semana, mas nós precisamos do fluir do Espírito em nossas vidas. E aqui nós vemos um mapa, né? Um mapinha aqui embaixo, que vai mostrar ali por onde esses homens andaram, né? Evangelizando, né? E no capítulo 5, 42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa. Olha só, no templo, ou seja, tinha reunião no templo? Tinha. Mas só que no dia a dia era de casa em casa e não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Olha isso aqui. Eles não viviam só no templo de domingo a domingo não, pastor. Né? Não era só reunião de domingo não. Eles iam de casa em casa, eles iam visitar as pessoas. Eles iam evangelizar as pessoas. Está na hora de nós começarmos a fazer isso. Está na hora de eu começar a fazer isso. Muitas vezes, né, nós estamos acomodados. Hoje eu estava até falando, né, com minha esposa Maria, estava falando, hoje em dia nós estamos numa época muito instantânea, né? Que nem miojo, né? Tudo rápido, né? Todo mundo quer coisa rápida e fácil. Né? Deu 3 minutos, está pronto. Né? Ah, eu vou na igreja de domingo lá, né? Pregação, né? 1, 2 horas, tá bom. Né? Hoje nós estamos nessa época, né? Que tudo é instantâneo, tudo é rápido, né? Ninguém mais quer uma coisa demorada, uma coisa que leva tempo. Ninguém mais tem paciência. Hoje nós estamos nessa época. As pessoas, né? Não, até estava falando com ela, não que a internet seja ruim, não que hoje, né, nós vemos, né, o YouTube, né? As pregações sejam ruins, mas só que nós vemos que as pessoas estão já substituindo isso pela igreja. A maioria das pessoas já estão falando, né? Ah, não, para que eu vou lá na igreja, ficar lá 2 horas sentado, sendo que eu posso estar aqui no conforto de minha casa,
Só eu colocar ali na minha televisão no YouTube que vai ter uma pregação do mesmo jeito. Mas isso não é igreja. Eu até falei isso hoje com minha esposa Maria. Isso não é ser igreja. É muito fácil, né? Você estar no conforto da sua casa, só assistir uma pregação e pronto. E nós vemos muitas pessoas falando assim, não preciso de igreja não. Eu tenho Deus na minha casa, né? Se eu orar, ler a Bíblia, mas só que isso é mentira. Quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a igreja, existe alguém sozinho? Existe uma pessoa que fala assim, eu sou igreja sozinha aqui em Atos? Existe uma pessoa que fala assim, eu não preciso ter comunhão com meus irmãos? Leia o começo da igreja, leia Atos e veja se há alguma pessoa que fala assim, olha só, eu agora vou ficar sozinho na minha casa eu vou orar, vou ler e eu vou ser igreja. Isso é... Hã? A comunhão. Não existe, né? É comunidade. É um corpo. E, e justamente eu estava falando isso hoje, né? Que muitas vezes isso é uma desculpa, na verdade. Quando a pessoa já não quer participar, e outra, a pessoa fala assim, sua igreja sozinha, você pode desconfiar. Ou essa pessoa, ela não quer prestar contas para Deus, e também para outros irmãos, porque nós também prestamos contas para outros irmãos. Essa pessoa não quer prestar conta para ninguém. Ou seja, ela quer viver de sua forma. Ah, não, eu vou lá na igreja para quê? Para o pastor puxar minha orelha? Para um líder meu puxar minha orelha? Não, não vou nada. Então a pessoa, ela usa isso como desculpa, porque ela não quer ser repreendida, ela não quer aprender coisas novas, ela não quer realmente ter um puxão de orelha. E a gente, muitas vezes, a gente está na igreja no momento bom, né? Quando o pastor só está pregando bênçãos, quando o pastor está pregando prosperidade. Na hora que o pastor vai puxar a orelha, a pessoa vaza. É o que nós mais vemos. Né? Na hora que está legal ali, o pastor está pregando coisas boas, beleza. Na hora que começa a repreensão, o indivíduo vaza. É o que nós mais vemos, pessoas pulando de igreja em igreja por causa disso. Ah, não, o pastor de tal veio lá, foi lá e me corrigiu e falou isso e falou aquilo para mim. A pessoa é muito ferida hoje. Imagina esses aqui que foram açoitados, que apanharam, que morreram por causa de Cristo. Hoje em dia, como eu disse, hoje em dia é muito fácil ser cristão, né, ser crente. Qualquer um é desse jeito, né? Fala, não, lá em casa eu consigo ser. Só ligar o YouTube, só ligar minha televisão. Assim é fácil. Por favor. É verdade. Justamente. E a pessoa também, né, é o que a gente fala, gente. Se a pessoa fala, eu sou cristão sozinho, já não é. Porque ser cristão é amar o seu irmão, é você se compadecer, você estar junto com ele. Então, você é um mentiroso. Justamente, então, esse negócio de falar, não, eu vou ficar em casa, eu sou igreja sozinho, como eu disse, não que hoje o YouTube, não que isso não seja bom, é bom, isso realmente ajuda, né, a igreja a crescer e tudo mais, mas hoje em dia as pessoas estão trocando, falam, não, eu vou ficar em casa, não preciso ir para a igreja não. Já tem no YouTube, já tem já na minha televisão, tem no Facebook. E isso está sendo bom, mas também tem um lado ruim. E a gente tem que absorver as coisas boas.
Justamente. Aí vem atrás, né? É que nem fala, né? O povo fala, mete a boca na polícia, né? Fala, a polícia é isso, a polícia é aquilo, né? Os policiais. Na hora que precisa, a primeira coisa que faz, liga pra quem? Não é verdade? É a mesma coisa. Ah, a igreja é isso e aquilo. Na hora que precisa, pra quem que a pessoa liga? Então é hipocrisia, né? Que né, o pastor está falando. E muitas vezes, né? Como eu disse, é porque a pessoa não quer ser corrigida. É porque a pessoa não quer aceitar a repreensão. Só que é o bônus. Quando a pregação tá linda, né? Tá prosperidade, tá bênção, maravilha. Na hora que vem a repreensão, cai fora. Sim, com certeza. E agora o ponto 3 aqui, nós vamos ver as marcas de uma igreja viva, né? Então, como eu disse, né, nós vamos agora abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 1. E agora nós vamos ver essas marcas de uma igreja viva e que nós também olhemos para a nossa de hoje, né? E será que nós temos essas marcas? Ou será que nós podemos lutarmos juntos para termos essas marcas? Né? Será que tem algum ponto que nós temos que buscar? Será que tem algum ponto que nós temos que olhar? Né? E o livro de Atos descreve a igreja em seus primórdios. E de acordo às referências abaixo, anote nos espaços com expressões sintéticas algumas dessas marcas. E lá em Atos 1, né, aqui vai olhar, aqui vai ter as referências e do lado vai ter ali um espacinho para nós anotarmos. Eu já anotei, e não, você não precisa anotar coisas grandes não, tá? Pode ser um versículo, assim, que vai falar com você, uma palavra, um versículo não, uma palavra, né? Uma palavra que vai falar com você. Então, Atos 1, verso 12 ao 14 diz assim, a escolha de Matias. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se uniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dela. Então, a primeira, eu anotei, eu vou falar o que eu anotei, os irmãos podem colocar com as suas palavras. Então, o primeiro ponto de uma marca de uma igreja viva é comunhão e oração. Comunhão e oração. Podem anotar aí o que vocês verem, o que vocês acharem interessante. Então, eu coloquei comunhão. Exatamente, eu coloquei depois, vai ter um ponto que eu coloquei perseverante. É isso aí que eu falei, então isso aí eu até ia falar isso. Então a gente vai fazer só até ali 4, porque depois vai ter muitos pontos que vai se repetir, tá? Aí, então, 2:42, Atos 2:42, vai dizer assim, e perseveravam, né, o que a gente acabou de falar, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que eu coloquei aqui, que eles perseveravam na doutrina, né? Na doutrina, ou seja, eu coloquei então, uma marca de uma igreja viva, outro ponto, é uma doutrina bíblica, né? Tem uma doutrina focada na palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina que Deus lançou os fundamentos através dos seus apóstolos. 2:43, né, ainda aqui, né, no próximo versículo vai dizer, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Olha só, em cada alma havia temor. Aí eu coloquei, então a marca de uma igreja viva também é ter temor a Deus. Ter temor a Deus. Hoje nós vemos as igrejas sem temor nenhum. A pessoa faz o que quer em cima do púlpito, a pessoa faz o que quer com a igreja, não tem temor a Deus. E o princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. E a igreja precisa ter temor a Deus. Não, muito mais com respeito, né, com honra. Então nós precisamos ter temor a Deus. E continuando no próximo versículo 44,
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqui eles tinham união, eu coloquei. União, você pode pôr, igual eu falei, cada um pode pôr com suas palavras. Então, uma marca de uma igreja viva também é uma união. Olha só, então eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos, unidos, tinham união naquela igreja. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja tinha compaixão, eu coloquei. Marcas de uma igreja evidente, ou de uma igreja viva, é compaixão. Eles se compadeciam daqueles que não tinham. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles eram perseverantes, né? O ponto que nós falamos aqui, né, que vai se repetindo, né? Então eu coloquei que essa igreja ela era perseverante. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, aqui nós vemos uma igreja simpática, né? Que as pessoas olhavam e falavam, nossa, olha que igreja simpática. Né? Olha que igreja que recebe bem as pessoas. Não é aquela igreja truculosa que você chega assim, tá todo mundo assim, ó. Os religiosos, né, irmão de terno, já olha para você com o olho torto, né? O que essa pessoa está fazendo aqui? O que essa pessoa, esse pecador está fazendo aqui? Né? Como hoje nós vemos, né? Às vezes nós chegamos na igreja, né? A gente até se sente estranho, né? Às vezes, que nem eu não ando de terno, não ando de gravata, não ando de camisa. Às vezes, gente, dependendo da igreja que você fosse, você entrar desse jeito, rapaz do céu. Né? Parece que você está escandalizando aqueles irmãos. Então, essa igreja era simpática, todo mundo olhava com simpatia para essa igreja. Era uma igreja, talvez, que para ser simpática, né? Eu não conheço uma pessoa que é simpática que não recebe os outros bens. Né? Eu não conheço uma pessoa simpática que não conversa bem com os outros. Lembre de uma pessoa simpática que você conhece. Provavelmente você vai lembrar de coisas boas dela, né? Nossa, uma pessoa foi simpática comigo, me recebeu bem, né? Sempre sorria para mim, nunca vi aquela pessoa triste. Então era uma igreja simpática, que recebiam todos bem. Então, como eu disse, vamos fazer assim, uma análise, né, com a igreja dessa época, com a nossa igreja. Como que está a nossa simpatia para com a comunidade? Como nós estamos recebendo os outros? Será que é com amor? Né? Será que é com compaixão? Como que nós estamos recebendo? Uhum. Estavam sempre louvando a Deus, né? E capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Uma igreja viva, ela tem crescimento. Né? Uma igreja viva que operante, ela tem crescimento. Não é, e o crescimento não é porque nós somos bons, né? Ou porque eles eram os caras, não. É porque que nós vemos que quem que ia acrescentando? Quem que ia acrescentando? Eram eles? Era Deus. Não eram esses homens que estavam acrescentando, não. Não era porque eles eram simpáticos, não era porque eles falavam bem, que eles tinham uma retórica bonita. Mas era Deus que acrescentava. E a nossa função realmente é fazer o quê? É olhar para esses atos, né, dessa igreja e tentar aplicar na nossa. E o resto é com quem? Com Deus. Quem vai dar o crescimento, quem vai fazer a colheita, não é nós, é Deus. Nós temos que lançar a semente, né? Um plantou, outro regou, ou seja, um vai plantar, outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Exatamente. O resto é com Deus. E outro ponto interessante, aí no 4 mesmo, capítulo 4, versículo 29 ao 31, Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia.
enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nessa igreja nós vemos que havia poder do Espírito Santo. Né? Olha só, então havia poder, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha só, era tanto poder que até tremeu o lugar. Imagina viver isso. Né, nós vemos, né, aquela pregação, né, de Deus, pregação, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, né, de Jonathan Edwards. Que nós vemos que aquele local, né, todo mundo, né, diz o relato, né, que parecia que naquele local tudo tremia, que as chamas de fogo caíam sobre aquele local. Isso não foi na época bíblica não foi aqui, né, nessa época não, foi bem depois. Né, porque muitas vezes a gente fala, não, mas é porque foi os apóstolos de Deus, né, foi por causa disso e aquilo. Lê a história de George Miller. Lê a história então desses heróis da fé, compre o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer. Você vai ver que não foram os homens que estão na Bíblia não, foram depois. Lê a história desses homens. 19. Lê a história de John Wesley, de George Whitefield, Joe Owen, né? Pessoas depois. Não, mas vamos olhar para os dias de hoje também. Há homens também que estão fazendo grandes coisas por Deus. Né? Nós costumamos olhar para o passado, Deus operou. E nós não olhamos para os dias de hoje. Não pode operar hoje? Aí a gente olha esses milagres, mas Deus não pode fazer mais não, né? Tem gente que acha que os dons do Espírito cessaram, né? Que Deus não pode operar mais, né? Então, não é assim as coisas. Nós temos que, sim, olhar e crer que Deus pode fazer. Não ser um curandeiro, né? Não é a gente que vai chegar e falar, você vai ser curado e pronto, como muita gente faz, que é curandeiro, né? Fala assim, não, pode trazer aqui eu estava até escutando uma rádio, né, nesse dia atrás lá no serviço, coloquei lá na máquina, o rapaz falou, não, pode trazer, traz aqui cadeirante, traz não sei o quê. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? Falar uma coisa dessa. Pode trazer que vai ser curado, mas e se Deus não quiser curar aquela pessoa? Como que eu sei se Deus quer curar aquela pessoa? Não, traga aqui, nós vamos orar. Mas só que se Deus quiser, Ele vai curar, mas se Deus não quiser. Né? Aí nós vemos, né, você puxa no YouTube lá a vida desses pastores, curandeiros, quanta vergonha que eles já não passaram, né? Eles falando assim, agora você vai. A pessoa, mas você não está sentindo nada? Não estou não. Mas quer forçar, né? Eles querem fazer a pessoa falar que. Fora que eles, né, não devem pagar por aí, né? Para falar que foi curado por eles, né? Então, nós temos que ter essa noção de que quem age, o poder vem do Espírito Santo. E olha só, então, quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam. Ou seja, não foram eles que tremeram, foram o Espírito Santo que encheu eles e eles anunciavam a palavra de Deus com poder. E aí no versículo 32 ao 35 vai falar assim, a comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha só. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. Nós precisamos ter essa graça sobre nossa vida. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha só, aqui nós vemos uma igreja que era graciosa, uma igreja que era generosa. E aqui eu gostei que eles davam também testemunho da ressurreição do Senhor, ou seja, nós precisamos dar testemunho. Nós, como cristãos, nós precisamos ter testemunho. Então, essas são algumas das marcas evidentes numa igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja operante, uma igreja que faz a diferença na comunidade onde ela está. Não só no bairro, mas também na cidade.
E hoje nós vemos igrejas que estão não só influenciando mais a cidade, mas também o país, né, o estado. Igrejas que o Brasil inteiro estão acompanhando, que estão assistindo, que estão vendo o que está acontecendo ali, que está sendo referência para outras igrejas. Igrejas, né, que saem, né, das suas cidades, vão até lá falar: o que está acontecendo aqui? Eu quero isso aí também na minha igreja. Eu quero aprender o que está acontecendo. Porque elas são referências daquilo que elas estão fazendo. E que nós também possamos sermos referências, que nós também venhamos buscar o poder do Espírito de Deus. Aí é que esses próximos pontos aqui eu vou deixar de tarefa para vocês fazerem em casa, porque senão nós vamos nos alongar muito aqui. Eu demorei mais de 30 minutos só para fazer isso aqui, também foi bem longo. Né? Você tem que estudar, você tem que ler realmente isso aqui e ver quais são as marcas de uma igreja viva. O que nós precisamos ter. E semana que vem nós vamos tomar isso aqui, tá? Tá, Vande? Vamos tomar isso aqui, vamos compartilhar o que vocês aprenderam, aquilo que vocês anotaram, aquilo que falou com vocês. E essas marcas são muito importantes. O Eliezer também, né? Com certeza. Com certeza. Ananias, né? Não era 10%, não era tudo, né? É, justamente, né? E muitas vezes a gente pega, né, e fica separando essas coisas. A pessoa fala assim: ah, não, tem um dinheiro disso, daquilo. Não, tudo é para Deus. Né? Muitas vezes a gente fica, né, querendo misturar o que é sagrado e o que é secular, né? E a pessoa, né, fica justamente falando: ah, mas isso aqui? Não, tudo é de Deus, tudo era de Deus aqui. Né? Muitas vezes a gente acha que o dinheiro que a gente paga nas nossas contas não é santo, né? Que não provém de Deus, que aquilo também não é uma provisão de Deus. Não, tudo é de Deus, tudo é dele. Né? Igual o pastor falou, né? Muitas vezes as pessoas ficam debatendo: não, lá eles davam tudo. Não é verdade? Então nós precisamos ter essas marcas. Outra marca que eu marquei aqui também, que eu achei bem interessante, é a obediência, né? Lá no capítulo 6, versículo 7 diz: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Nós precisamos sermos obedientes. Eu coloquei justamente isso, ajustes eu coloquei aqui. Que a igreja precisa muitas vezes de ajustes, né? Nunca vai ser, né?
ajustes, né? Ajustar, conversar, né? Exatamente. Continua crescer. É verdade, pastor. Então nós precisamos de ajustes, de arrependimento, de muitas vezes olhar o que está sendo errado, né? Mudar algumas coisas se necessários. Termos essa humildade de olhar principalmente, nós precisamos ajustar isso aqui, nós precisamos mudar isso aqui está errado. Ah, não, isso aqui está certo, vamos continuar, isso aqui não serve mais. Então a gente tem que ter essa humildade, olhar para esses pontos aqui e ver o que, que a gente pode colocar, o que, que a gente pode ajustar, olhando para a nossa igreja aqui hoje. Né? O que, que nós podemos fazer por isso? Colocar aqui na nossa igreja. E a perguntinha aí da nossa tarefa é: essas marcas apresentam uma igreja perfeita? E o que isso nos ensina? Então, aqui, né, o pastor já acabou de falar, né, se a igreja é perfeita ou não, já deu um spoiler ali. Então, eu quero que vocês olhem para isso, olhem para tudo isso que nós falamos, né, para esses textos aqui que vocês vão ler, e responda: essas marcas apresentam uma igreja perfeita? E o que isso nos ensina? Então, isso vai ficar de tarefinha para a gente estar também estudando. Como eu disse, aqui, irmãos, isso aqui eu sou apenas um facilitador, mas você tem que fazer a sua tarefa, você tem que olhar para isso aqui e estudar. Né? Como a Eliezer falou, aqui é fácil, né, eu chegar, né, falar assim, o Lucas está lá, então tá bom. Não, você também tem que estudar, você também tem que aprender. É fácil vir no domingo à noite, não, o pastor vai pregar lá, tá bom, não preciso mais estudar, não. Não preciso ler o que ele está falando. Então, que fique de tarefa para a gente, que a gente venha estudar e que a gente venha responder essas questões. E que semana que vem possa ter mais que um que respondeu as tarefas. Né? Muitas vezes. É o que a gente falou, né? Hoje está tudo instantâneo, todo mundo quer a coisa pronta, né? É que nem miojo. Coloca lá, 3 minutinhos, está pronto, pronto. Hoje em dia todo mundo quer coisa pronta, mas ninguém quer buscar. Então que nós venhamos fazer, né, essas lições, que nós venhamos ler esses textos, né, que nós venhamos ler a nossa Bíblia, que nós venhamos passar tempo com Deus, orando, buscando a Ele. Que Deus nos abençoe, né? Que nós tenhamos um ótimo domingo, que à noite, né, os irmãos que puderem estar aqui, venham à noite também, que o pastor vai ter uma palavra de Deus também para nossas vidas, de aprendizado, né? De ensino, né? De correção. Aí, ó, eu já uma mensagem especial para a família. Então venha, traga mais pessoas, né? Traga a sua família para estar aqui à noite, ouvindo mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para nós estarmos encerrando. Cada um está indo para sua casa, fazer os almoços, né? Passar um domingo, né, com a família também, né? Que nem, né, tem os que trabalham dentro do turno B, né? Eu, o Vande, né? Temos também nosso irmão Dias, tem outros irmãos, né, que estão no turno B. Então nós temos, né, que aproveitar também o momento em família, né? O almoço em família. Que Deus esteja realmente nos guardando, nos protegendo nesta manhã, que foi muito boa, né, de aprendizado aqui junto com os irmãos. Pai querido, graças te damos, porque